Você já pensou que talvez a história como nós conhecemos guarda um grande segredo que ninguém sabe? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, uma possibilidade, uma hipótese que vocês vão ver aqui pode ser um tanto estranho e talvez lhe cause algum desconforto. Lembrando que é apenas uma história que se passa no filme The Man from Earth. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like e se inscreva no canal, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui. Agora que você se inscreveu, bora começar. John Oldman é um professor universitário que está de mudança colocando suas coisas na caminhonete, mas aparentemente ele está deixando boa parte de suas pertences na casa. Enquanto colocava suas coisas na caminhonete, seus colegas de trabalho, que também eram professores, aparecem para dar a John uma festa de despedida. Os integrantes dessa reunião são Harry, que é doutor em biologia, Edith, que é professora de História da Arte e cristã devota, Dan, que é um antropólogo, Sandy, que é uma historiadora que está apaixonada por John, mas que não é correspondida pelo mesmo. Art, que é um arqueólogo que tinha como companhia uma de suas alunas, sua aluna mais nova, Linda. Logo na chegada, alguns deles notam a existência de alguns artefatos incomuns. Por exemplo, um quadro que parecia original do Van Gogh. Edith, que é professora de História da Arte, olha o quadro e diz que a chance de ele ser original é gigantesca. Depois disso, todos se acomodam em frente à lareira que existe na casa de John e começam a pressioná-lo para saber o porquê ele está se mudando. E essa é uma conversa que vai explodir a sua mente, porque é uma coisa que nunca ninguém pensou. Pelo menos eu acredito que você não tenha pensado nessa situação, nessa hipótese. Depois de alguma conversa, Dan cita uma referência da cultura magdaleniana. Então John decide revelar que ele é, na verdade, um homem das cavernas pré-histórico do período em questão que estavam conversando. Você já pensou em um homem da caverna que viveu naquela época? Poderia estar vivo até hoje? Só isso já é absurdo, já é uma questão filosófica muito interessante. Tanto na biologia quanto na história, tudo faz com que essa hipótese seja interessante. E os personagens dessa história também acham extremamente curioso, né, a história que o John está contando. Então, apesar de eles não acreditarem nessa história, nesse conto, eles acabam entrando mais fundo na hipótese que o John indica para eles. John afirma ter vivido por 14 mil anos e que se muda a cada 10 anos para evitar que as pessoas percebam que ele não envelhece, e dizendo isso tudo com um tom bem sério. Ele começa seu discurso ilustrando um conto hipotético. Ele não diz que tudo aquilo que ele está falando é verdade, não tenta afirmar nada. Ele diz de forma hipotética e todos acompanham o seu raciocínio. Em sua história, conta que foi um homem das cavernas que liderava o seu grupo, até um ponto que o seu bando percebeu que ele nunca envelhecia. Foi então que o grupo liderado por John decidiu abandoná-lo, alegando que ele estava sugando a vida deles. John sozinho andou por muitos anos, conheceu cada cultura, cada técnica de cultivo, técnica de tecelagem, todo tipo de técnica durante o caminho e passando pelos municípios, países, enfim. E ele também aprendeu todas as línguas no caminho. Até que um dia ele disse ter ouvido falar sobre um monge ao qual seguiu o caminho para encontrar. O tal monge era nada mais nada menos que Buda e afirmou ter sido discípulo de Buda até o último dia de sua vida. Diz ter tido oportunidade de navegar com Colombo e afirma ter sido amigo de Van Gogh. Após ouvir a história de John, todos ficam perplexos, mesmo não acreditando em nada daquilo, decidem colaborar com a hipótese. Cada convidado questiona a história de John com base no conhecimento de sua própria especialidade acadêmica. Harry, o biólogo, ele luta contra a possibilidade que a biologia pode permitir de um ser humano viver por tanto tempo. Art, que é o mais cético quanto à história, e é o arqueólogo, sempre questiona como era a pré-história, já que ele havia vivido nessa época. John sempre afirma que era muito montanhoso, com grandes planícies. Apesar de certo, esse era um argumento que não convencia Art, porque ele poderia ter consultado em qualquer livro.
Então, era muito difícil de convencer o Art, porque o John vinha com uma afirmação e o Art, tudo bem, isso daí tá certo, mas em qualquer livro você poderia achar essa informação. E tudo que o John dizia na história sempre poderia ser contestado. Que ele falava todas as línguas que ele aprendeu no caminho, era só ele ser poliglota e ter aprendido várias línguas durante a vida. Nada prova que o John era de fato um homem das cavernas. Mas isso que é o interessante na história, a dúvida, a possibilidade. E isso intrigava cada um daqueles integrantes da conversação. E tudo que John não conseguia responder, ele justificava pela sua memória não ser perfeita. Afinal de contas, fazem 14 mil anos que ele vive. Então muitas informações foram perdidas em sua memória. E isso faria todo sentido se ele fosse de fato um homem das cavernas com 14 mil anos. Afinal de contas, a gente não consegue lembrar nem coisa de 1 ano atrás. Quem dirá 14 mil? Então faria todo sentido ele não se lembrar 100% de o que aconteceu e como eram as coisas na época dos Homens das Cavernas, pré-histórica. Então, todos concordam que ele estava certo e que era impossível se lembrar de tudo. Então, todo mundo concorda que não tinha como mesmo dele se lembrar de detalhe por detalhe do tempo pré-histórico. No decorrer da conversa, chega Dr. Will Grumber, um psiquiatra professor que chega no final da tarde. Questiona se John sente culpado por sobreviver a todos esses anos e ver todos que conheceu e amou desaparecerem com o tempo. Ele então ameaça John com uma arma. Pelo questionamento da dúvida, se ele conseguiu viver por 14 mil anos, o que aconteceria se eu desse um tiro na cabeça do John? Ele morreria? John foi uma pessoa extremamente sortuda por não ter morrido em 14 mil anos? São questões que ficam na mente de cada um dos integrantes da conversação, inclusive na nossa que assiste o filme. E no decorrer dessa conversa, várias coisas vão surgindo na nossa cabeça e na cabeça dos personagens. Depois de Will ter apontado a arma para John, e depois de todo o pânico ter passado, Will desabafa que sua mulher havia morrido no dia anterior. A discussão então continua, depois dos nervos acalmados. Dessa vez, sobre religião. Eles perguntam se John tinha alguma crença ou se teve ao longo do tempo. Ele responde que não acredita na existência de um Deus onipotente, mas que não descarta a possibilidade de existência. Pressionado pelo grupo, John revela relutantemente que, ao tentar levar os ensinamentos de Buda para o Ocidente, para o Império Romano do Oriente, ele acabou se tornando a inspiração para a história de Jesus. Isso mesmo, meus caros. O personagem da história diz ter sido Jesus. O que dá um choque gigantesco para a história em cada um de nós que está assistindo o filme. A hora que eu vi ele falando que ele foi inspiração para a história de Jesus, eu fiquei em choque. Eu não tinha como contestar. Inclusive, os atores ali, também interpretando o papel de cada doutor, ficaram perplexos, né? Após essa revelação, as emoções na sala estão à flor da pele. Ele afirma ter sido Jesus ou o que escreveram sobre ele. Então cada um tem uma dúvida diferente. Já que você é Jesus, como você explica as curas milagrosas? Então John responde: era medicina oriental que ele usava nos feridos e adoentados, coisas que ali no Ocidente eles não tinham conhecimento. Só que John tinha, afinal de contas ele foi aluno de Buda. Então ele acabou aprendendo técnicas medicinais e ele acabava utilizando naquelas pessoas. E isso impressionava cada um dos espectadores daquele lugar. Sobre a multiplicação de comida, disse ter sido uma grande invenção dos escritores. Edith, que é a historiadora da arte, que é verdadeiramente crente, começa a chorar. Will exige que John termine sua história e dê ao grupo uma sensação de encerramento ao admitir que tudo isso foi uma farsa, e ameaça mandar John involuntariamente para avaliação psiquiátrica. John parece refletir sobre suas respostas anteriores e finalmente confessa relutantemente a todos que a sua história era uma brincadeira e que ele não podia perder a oportunidade de contestar todos aqueles estudiosos que estavam ali presentes. Os amigos de John saem da festa com várias reações. Edith fica aliviada que John não era Jesus,
Harry indica uma mente aberta para a possibilidade. Art nunca mais quer ver John, afinal de contas ele era o mais cético e ficou extremamente irritado com a história. Will ainda acredita que John precisa de ajuda profissional, de um psiquiatra. Sandy e Linda claramente acreditam em John. Linda diz que Oldman era um sobrenome que ele havia inventado como trocadilho. Ele fica espantado com o que havia escutado de Linda, mas não diz nada. Dan está fortemente implícito em acreditar em John. Depois que todos os outros, exceto Will e Sandy, vão embora, Will ouve a conversa de John e Sandy, o que sugere que a história pode ser verdade. Afinal, John menciona alguns dos pseudônimos que usou ao longo de sua vida. E o Will percebe que um era o nome de seu pai. Ele fez perguntas a John que apenas um conhecido muito próximo poderia responder. Quando John responde tudo corretamente, Will tem um colapso emocional, sofre um ataque cardíaco e morre em seus braços. Depois que o corpo foi levado pela ambulância, Sandy percebe que esta é a primeira vez que John vê um de seus filhos crescendo e morrendo. John, sem palavras, entra em sua caminhonete e começa a dirigir para um destino desconhecido. Então convida Sandy para seguir o caminho com ele. Esse é o fim do filme. Essa história com mais detalhes e com a conversação completa é mostrada no filme The Man from Earth, ou O Homem da Terra, que aconselho muito que assistam. Essa história nos abre a cabeça para que nós pensemos que se existiu um homem da caverna que viveu por 14 mil anos, o que impede de que ele seja Jesus, tenha sido discípulo de Buda? Então meio que esse filme nos abre a cabeça para isso, para as possibilidades. É uma história fictícia, obviamente, mas é muito interessante ver o que John conta e como tudo faz sentido, tudo se encaixa. Então é um filme que eu recomendo demais. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Quem sabe eu não seja o tal John da história? Tô brincando. Do mais é isso, tchau!